Capítulo 16. Meticulosamente cuidadoso. Bai Xiaoxun estava ali no pátio, preenchido por sua obsessão. Seu corpo doía, e ainda assim ele podia dizer que sua pele estava mais dura do que antes. Isso fez querer se tornar um boticário mais do que nunca. Depois de ficar no pátio por mais de uma hora, o sentimento de fraqueza e dor finalmente desapareceram. Bai Xiaoxun rastejou e ficou na posição de pernas cruzadas, com os olhos cintilando quando ele puxou seu saco de armazenamento para pegar as pílulas e incensos medicinais. Depois de olhar mais uma vez, ele respirou fundo, olhou ao redor furtivamente, então voltou para a cabana de madeira, onde ele mais uma vez tirou a panela de tartaruga. Eu poderia consumir essa pílula medicinal como está. Mas depois de fazer um aprimoramento espiritual ela deve ser capaz de fazer a minha base de cultivo avançar do 3º nível de condensação de Qi para o 4º. É muito ruim que a lenha de 2 cores seja tão cara. Os fornos têm alguns, mas eu não sou mais um empregado de lá, o que deixa as coisas complicadas. A excitação Bai Xiaoxun com a pílula medicinal continuou a crescer. Depois de pensar um pouco ele parou de hesitar e produziu um pouco de fogo de uma cor. Vou fazer apenas um aprimoramento básico. Isso vai ser o suficiente. Ele rapidamente acendeu a lenha, e a chama resultante de uma cor fez o primeiro desenho da panela de tartaruga acender. Ele abriu o frasco de comprimidos medicinais e despejou as 3 pílulas medicinais que tinha, todas as quais eram tão grandes quanto frutas longas. Depois de realizar 3 melhorias espirituais, cintilantes desenhos de prata podiam ser vistos na superfície dos comprimidos medicinais. Ele também reforçou o incenso verde. No final, ele ficou sentado olhando os 4 diferentes remédios espirituais, os quais ele havia realizado um aprimoramento básico. Finalmente, ele colocou a vara de incenso na frente dele e então colocou as 3 pílulas medicinais em sua boca. Depois examinou as fotos no manual da arte controle do caldeirão que Violeta seguiu os mnemonicos quando começou a praticar o cultivo. Logo, a energia espiritual em seu corpo estava fervendo. Agora ele podia manter a postura por muito mais tempo do que antes, e ele podia sentir sua base de cultivo crescendo rapidamente. Depois do tempo que uma vara de incenso leva para queimar, o pequeno rio de energia espiritual dentro dele estava fluindo através de seu corpo, e ele podia sentir que estava quase avançando para o 4º nível de condensação de Qi. Eu só preciso me segurar por 100 respirações de tempo, e eu poderei avançar. Ele cerrou os dentes enquanto continuava a manter a postura da 4ª imagem. Seu corpo estava tão inchado que ele se sentia como uma bola, e sons de estalo podiam ser ouvidos dentro dele. Grandes gotas de suor brotavam dele. Foi nesse momento que a energia espiritual começou a diminuir. Os olhos de Bai Xiaoxun se estreitaram em concentração e ele soprou um bocado de energia espiritual sobre o pedaço de incenso verde na frente dele. Assim que a energia espiritual tocou o incenso verde, ele se iluminou, fazendo com que os cachos de fumaça verde rodassem como serpentes verdes. Voaram pelo ar, entrando nos olhos, nas orelhas, no nariz e na boca de Bai Xiaoxun, e então se transformando em uma forte energia espiritual. Em apenas alguns momentos, o rio de energia espiritual dentro dele tinha dobrado de tamanho. Um barulho como uma onda de choque pôde ser ouvido saindo de Bai Xiaoxun, estendendo-se para fora através da cabana e então para o pátio. Seus olhos se abriram e brilhavam de prazer. O 4º nível de condensação de Qi, exclamou enquanto ria. Imediatamente ele pode sentir a energia espiritual aumentando através dele, levando consigo uma forte força vital. Sentiu-se mais ágil e quando olhou para baixo, viu sujeira preta que encobria todo o seu corpo. Eram as impurezas que acabaram de ser forçadas a sair de dentro do seu corpo. Seu corpo tremeluzia enquanto flutuava para fora da cabana. Depois de arrumar um pouco o pátio, ele ficou lá se sentindo bastante energizado. Ele rapidamente fez um gesto de encantamento e acenou com o dedo, fazendo com que sua espada de madeira voasse como um raio de luz para fora de sua bolsa de armazenamento. Ele a mandou voar para frente e para trás com os olhos brilhando de satisfação. A espada de madeira já era extraordinária, mas agora que foi combinada com a base de cultivo do 4º nível de condensação de que ela possuía um aspecto ainda mais impressionante. O aprimoramento espiritual é bastante impressionante. Seria ótimo se eu pudesse usar uma chama de 3 cores, embora, uma pílula medicinal como essa seria incrível. Quanto mais pensava nisso, mais miraculoso o remédio espiritual parecia ser. Independentemente de ser em forma de pílula ou forma de incenso, era definitivamente uma necessidade absoluta para praticar o cultivo. Eu definitivamente vou me tornar um incrível boticário. Vou inventar uma pílula viva para sempre e nunca morra. Então vou aumentá-la 10 vezes, não, espere, vou aumentá-la 100 vezes. O desejo de Bai Xiaoxun de se tornar um boticário estava ficando mais forte. De repente, ele puxou sua bolsa de armazenamento para pegar um pergaminho de jade. Não era outro senão o pergaminho de jade dado por Ouyunfei quando eles tinham ido juntos para o pavilhão das 10.000 medicinas. Dentro havia imagens de 10.000 tipos de plantas e vegetação. Somente o pico da nuvem perfumada tinha registros antigos desse tipo, eles eram algo que os boticários aprendizes tinham que dominar. Claro, apenas 10.000 tipos de plantas e vegetação era apenas o começo. De acordo com Ouyunfei, depois de memorizar aquelas, ele poderia adquirir outro volume. Com um olhar de determinação, ele circulou sua energia espiritual, e imagens de vários tipos de plantas e vegetação surgiram em sua mente. Ele estava preenchido por uma estranha sensação, como uma nova página de vida tivesse se aberto na frente dele. Havia até mesmo descrições das plantas medicinais necessárias para negociar com uma pílula da longevidade. Depois de examinar o conteúdo do pergaminho de jade, ele percebeu que memorizar cada um dos 10.000 itens não seria nada tão difícil. No entanto, ele não era uma pessoa velha. Seu objetivo era tornar-se um grande farmacêutico que poderia inventar uma pílula viva para sempre e nunca morra. A viciosa determinação escondida em sua personalidade mais uma vez explodiu. Não era apenas memorizar a simples lista, ele tinha que observar cuidadosamente todos os detalhes de cada tipo de planta medicinal. Só depois de entender uma planta completamente ele poderia passar para a próxima. Quando ele estava sob pressão por causa de Shubalcai, ele praticara o cultivo como louco pela metade de um ano. Agora, com aspirações ainda maiores, uma coisa semelhante estava ocorrendo. Ele estudou as plantas medicinais até o último detalhe, até que ele pudesse fechar os olhos e recordar uma imagem de cada uma.
No entanto, ele ainda sentia como se isso não fosse suficiente, e desejou que ele pudesse estudar os itens reais para deixar sua pesquisa completa. Infelizmente, não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Tudo o que podia fazer era pesquisar cuidadosamente o que ele tinha à sua disposição, o que incluía as formas das folhas e os padrões das veias. Mesmo que não fosse o suficiente para Bai Xiaoxun. Ele também estudou as raízes e os frutos. Era quase como se as plantas estivessem bem na frente dele, várias vezes o seu tamanho normal e desenterrando-se para fora do chão para ele estudar. Depois disso, ele ainda não se sentia confiante o suficiente. Em seguida, ele estudou os minúsculos cabelos que cresciam sobre as plantas, e até mesmo as minúsculas aberturas de poros abaixo delas. O tempo passou. Logo, um mês tinha se passado. Durante esse tempo, ele passou todos os dias, o dia todo, praticando o quarto nível da arte controle do caldeirão que Violeta, e estava ficando muito mais confortável com sua base de cultivo. Ao mesmo tempo, ele não tinha esquecido a técnica da imortalidade. Todos os dias, ele suportava a dor enquanto corria em torno do pátio praticando, simultaneamente memorizando as plantas e a vegetação do pergaminho de jade. Infelizmente, o recipiente de jade não tinha nenhum sumário, dessa forma não se podia dizer exatamente quantas ele tinha memorizado até agora. Além de se exercitar em seu pátio, ele costumava parar no campo espiritual do canto, onde estava cultivando 10 plantas medicinais. Estas 10 plantas eram o bambu espiritual do inverno. Ele tinha ido para a estrela de missões de discípulo da seita exterior da Pico da Nuvem Perfumada meio mês antes e selecionou uma missão simples, sem muitos perigos para conseguir concluí-la. Bai Xiaoxun não se atreveu a esquecer o que Li Qingou lhe tinha dito. Os discípulos da seita externa precisavam completar pelo menos uma missão a cada semestre, era uma regra de seita que Bai Xiaoxun tinha mantida firmemente plantada em sua mente. A recompensa de pontos de mérito para esta missão era significativa, e poderia realmente ser mesmo mais elevada dependendo de quão bons seriam os resultados no final. Era uma missão simples, mas exigia um pouco de desperdício de tempo, ele tinha que cuidar das plantas por 3 meses antes que ele pudesse entregar a missão. Naturalmente, o bambu espiritual do inverno poderia ser catalisado pela energia espiritual de um cultivador, o que o faria crescer mais rápido. Infelizmente, Bai Xiaoxun não teve tempo de testar esse método, e simplesmente plantou as sementes em seu campo espiritual assim que ele voltou. Você cresce tão lentamente, ele disse, olhando para o campo espiritual. A descrição no pergaminho de jade dizia que o bambu do espírito do inverno exigia muita energia espiritual para crescer corretamente. Se o solo em que crescia não tivesse energia espiritual forte, então o cultivador precisaria acrescentar energia espiritual pessoalmente. Ele se agachou e pegou um punhado de terra do campo espiritual. Depois de um momento, ele murmurou, aposto que este campo espiritual não tem energia espiritual suficiente, e é por isso que o bambu espiritual do inverno está crescendo tão lentamente. O que posso fazer para que a energia espiritual do campo espiritual seja um pouco mais forte? Depois de um momento de reflexão, sua expressão se iluminou e ele estendeu a mão direita, na qual se materializou a panela de tartaruga. Ele olhou para a panela, e depois de volta para o campo espiritual e seus olhos começaram a brilhar. Se esta panela pode melhorar qualquer coisa, então, eu devo ser capaz de realizar um aprimoramento espiritual no solo espiritual, certo? Sentindo-se muito curioso, ele rapidamente desenterrou as sementes de bambu espiritual do inverno, em seguida, encheu a panela de tartaruga com terra espiritual e produziu fogo com um pedaço de lenha de uma cor para realizar um teste. Logo, a luz prateada brilhou, e a terra espiritual que estava na panela de tartaruga brilhou com um desenho de um aprimoramento espiritual básico. A luz rapidamente desapareceu, mas a terra espiritual claramente emanava uma energia espiritual muito mais forte do que antes. Bai Xiaoxun ficou encantado. Ele não se sentia nem um pouco incomodado, ele rapidamente começou a melhorar uma panela cheia de terra espiritual após a outra. Depois de mais de uma hora, quando ele estava quase sem nenhuma lenha de uma cor, todo o campo espiritual tinha se beneficiado de um aprimoramento espiritual básico. Claro que isso era apenas o nível superior do solo. Ele não tinha lenha suficiente para ir mais longe. Portanto, como não havia base para a terra espiritual, depois de um tempo ela iria gradualmente voltar ao normal. Mesmo assim, a atual energia espiritual no campo espiritual sofreu uma transformação que fez os céus e a terra tremer, e era tão forte que produziu um aroma perfumado. Bai Xiaoxun imediatamente plantou as sementes do bambu espiritual do inverno novamente, então ficou do lado assistindo. Não demorou muito para que alguns pequenos botões surgissem e começassem a crescer rapidamente. Em um piscar de olhos, eles tinham quase 1 metro de altura. De fato, se os discípulos da seita, que eram peritos de plantas medicinais em crescimento, vissem o que estava acontecendo, certamente suspirariam. Mesmo se um cultivador habilmente alimentasse as plantas com energia espiritual, elas não cresceriam tão rápido. Afinal, e ninguém no mundo do cultivo nunca tinha sido tão maníaco a ponto de realizar um aprimoramento espiritual no solo, com o propósito de fazer crescer 10 talos de bambu espiritual do inverno. Nem mesmo os famosos grandes mestres do aprimoramento espiritual pensariam em fazer tal coisa, era simplesmente um grande desperdício. Vendo que o bambu espiritual do inverno estava crescendo bem, Bai Xiaoxun se sentiu muito satisfeito. Ele se virou e continuou a correr ao redor do pátio, estudando simultaneamente as plantas e vegetações do pergaminho de jade. O sol estava se pondo, e o céu ficou escuro. Considerando que os talos do bambu espiritual do inverno já haviam crescido acima de 1 metro e, aparentemente, ainda não atingiram toda a sua altura, era difícil dizer exatamente o quão alto eles estariam em 3 meses. Naquela noite, Bai Xiaoxun finalmente deixou o pergaminho de jade de lado. Depois de um trabalho duro e vicioso, ele finalmente havia memorizado completamente todos os 10.000 tipos de plantas e vegetação. Ele havia até encontrado algumas áreas nas descrições das plantas medicinais que revelavam como elas entravam em conflito com outras plantas medicinais. Amanhã de manhã, eu vou pegar o segundo volume das plantas e vegetações. Gostaria de saber qual será o teste do pavilhão dos 10.000 medicamentos. Será que eu realmente posso passar? Bai Xiaoxun levantou seu queixo e sacudiu a manga. Ele quase tinha proferido algumas palavras ousadas e audaciosas, mas ele não podia deixar de se sentir um pouco ansioso. Limpando a garganta, ele pegou o pergaminho de jade novamente e começou a estudar um pouco mais. Ele simplesmente não podia se abalar por medo de que algum problema surgisse no teste.
Continua no próximo capítulo.